Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação. Seguiremos hoje alguns passos para que você faça uma boa redação do Enem. Estudaremos neste momento a competência 4, que diz respeito à coesão. A coesão é o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da sua argumentação. Serão períodos articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores, ou seja, à medida que você vai fazendo os parágrafos argumentativos, você deve fazer um elo de ligação, não necessariamente repetir o que você já disse anteriormente, mas fazer uma ligação que tenha sentido. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram anteriormente no texto, como substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, ela, elas, eles, pronomes possessivos, nossa, nossas, vosso, vossa e etc. E os demonstrativos, que são de fundamental importância você conhecer a regra. Este e esta, quando o objeto ou a coisa referida estiver próximo de quem fala. Esse, essa ou isso estiver perto ou próximo da pessoa com quem se fala. Aquele, aquela e aquilo está distante das pessoas que falam, tanto da primeira pessoa como também da segunda pessoa. Advérbios que indicam localização, aqui, ali e etc. E também os artigos, o, a, os, as, uns e umas. Hipônimos, hiperônimos, os sinônimos e os antônimos, substituição de substantivos, verbos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que resumam e retomem o que já foi dito. Ou simplesmente a elipse ou a omissão de elementos que já tenham sido citados anteriormente. Vejamos a competência 5. Proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A solução para o problema deve contemplar cada ponto abordado na argumentação. Assim, a proposta deve manter um vínculo direto com a tese desenvolvida no texto, manter a coerência com os argumentos utilizados. É necessário que respeite os direitos humanos, ou seja, não rompa com valores da cidadania, da liberdade, de solidariedade e diversidade cultural. Responda: o que é possível fazer? Quem faz? Como faz? A proposta que pretendo fazer é viável? Então você deve fazer-se essas perguntas. Aqui nós temos um exemplo de proposta de intervenção, publicidade infantil. Em decorrência disso, cabe ao governo federal e ao terceiro setor a tarefa de reverter esse quadro. O terceiro setor, composto por associações que buscam se organizar para conseguir melhorias na sociedade, deve conscientizar por meio de palavras ou grupos de discussão os pais e os familiares das crianças que discutam com elas a respeito do consumismo e dos males disso. Por fim, o Estado deve regular os conteúdos vinculados nas campanhas publicitárias, para que essas não tentem convencer pessoas que ainda não têm o senso crítico desenvolvido. Além disso, ele deve multar as empresas publicitárias que não respeitarem suas determinações. Com esses dois atos, a publicidade infantil deixará de ser tão prejudicial e as crianças brasileiras poderão crescer e se desenvolver de forma mais saudável. Vamos para as recomendações. Então, uma das recomendações é que
Você deve ler com bastante atenção o tema e a tipologia textual, dissertativo, argumentativo, propostos. Lê os textos motivadores com muita atenção. Marque as palavras, os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Identificar em cada texto motivador a tese e os argumentos apresentados pelos autores. Leia atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. Essas são algumas dicas. Vamos para as razões que farão com que você zere a sua redação. E não é isso que nós queremos que aconteça. Então, para zerar uma redação, o que você não deve fazer para zerar a sua redação? Fuga total ao tema. Você não deve fugir ao tema. Leia os textos motivadores, observe-os com atenção, veja o tema proposto e pense o que você pensa sobre isso. Parte desconectada do texto. Escrever algo que não diz respeito ao tema ou ao assunto. Falar algo que não tem nada a ver com o tema proposto. Não obediência à estrutura dissertativa argumentativo. Ao invés de dissertar, argumentar, você vai fazer uma narração, fazer uma descrição, por exemplo. Texto com até 7 linhas. Então, o texto somente com 7 linhas praticamente é um parágrafo. E aí você já será eliminado. Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação. Na folha proposta para passar limpo a redação, você faz um desenho, você escreve um poema, faz um verso, faz um desenho qualquer, a fim de ser eliminado mesmo. Então, não faça isso. Desrespeito aos direitos humanos. Então, você tem que ter em mente, tem que respeitar o cidadão na sua dignidade humana de todas as formas. Folha de redação em branco, mesmo que tenha sido escrita no rascunho. Então, a folha de redação proposta, ela não pode estar em branco. Há uma folha para o rascunho, você faz o seu rascunho, depois passe a limpo a sua redação. Não esqueça deste detalhe. E aqui nós temos alguns temas de redações de Enems anteriores, de 2016. Esse tema, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, 2015, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esses são alguns temas que já foram trabalhados em Enems anteriores. Nós não podemos adivinhar qual será o tema da redação deste ano de 2020, mas o que podemos fazer a partir de agora? Passem a assistir os noticiários, seja da TV ou da internet. Procure se informar, pois só se fala de um assunto quando você tem pleno conhecimento sobre eles. E ao final, você siga esses passos que eu já passei a vocês e que vocês podem também estar fazendo novas pesquisas para aprimorar cada vez mais o conhecimento de vocês. Obrigada a todos, espero que eu os tenha ajudado e aguardem a próxima